Eu lembro de estar em cima do centro cirúrgico, né? Olhando o meu corpo de cima, como se eu estivesse no teto, e olhando toda a agitação do centro cirúrgico, assim, os médicos, os enfermeiros, todo mundo. Um dos maiores mistérios da humanidade: de onde viemos e para onde nós vamos? Essas são as duas perguntas que ninguém sabe responder. Mas principalmente, o que acontece depois que nós morremos? Eu sou Carol Capel, a sua desmistificadora da vida, e no vídeo de hoje nós vamos ouvir o relato da Gabi, ela que teve uma experiência de quase morte, a famosa EQM. EQM é um termo médico usado para definir experiência de quase morte, que é quando a pessoa é considerada clinicamente morta, porém, por algum motivo sobrenatural ou natural ou por intervenção médica, essa pessoa volta à vida. E quando volta, várias pessoas de vários locais do mundo que não se conhecem, não tiveram contato, relatam coisas similares, relatam o que elas viram do lado de lá. Antes de passar o relato da Gabi para vocês, gostaria de avisá-los que eu e a Moriá, do canal Coisa de Moriá, temos um podcast, o Quinta Dimensão Cast. Se você ainda não nos segue, o podcast é super legal e trata de assuntos da quinta dimensão. Você pode ouvir tanto aqui no YouTube, quanto nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Quinta Dimensão Cast lá dentro. Outro recado que eu tenho para passar para vocês é que eu vou começar a fazer lives de games lá no site roxo. Ah, Carol, não sei o que você tá falando. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no comentário fixado. É só começar a me seguir por lá. E sim, é de graça pra me assistir e nós vamos jogar um joguinho muito legal que eu adoro. Se prepare. A história que a Gabi vai nos contar é extremamente interessante e emocionante. Então vocês já se preparem. Prepara o lencinho. E agora, sem mais delongas, vamos ouvir a história da experiência de quase morte da Gabi. Oi, meu nome é Gabriela Vinhas e eu vim contar para vocês a minha experiência de quase morte. Eu tive essa experiência em 2016. Eu tive uma gestação tubária, que é uma gestação que acontece fora do útero. É uma gestação que é inviável e que, se descoberta logo no começo, você interrompe a gestação porque ela coloca em risco a vida da mãe. No meu caso, eu não sabia que eu estava grávida. E a gestação chegou até 6 semanas. E aí eu tava em casa com a minha filha mais nova, que na época tinha 1 ano, quando eu comecei a ter umas dores abdominais muito fortes, que me levavam a desmaiar. E aí eu consegui a ajuda da minha mãe para me levar para o hospital, e eu já cheguei no hospital bem desacordada, no caminho entre a minha casa e o hospital, que demorou cerca de 10, 15 minutos no máximo. Eu já tava sentindo que provavelmente eu ia morrer e eu ficava pedindo muito, assim, tipo, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas eu já sentia que de alguma forma, toda vez que eu apagava, que eu desmaiava, eu já tava num processo de sair do corpo, assim. Mas ainda não, eu voltava e aí eu ficava tentando voltar. Era um movimento mesmo de querer ficar viva. Daí eu cheguei no hospital desacordada e ninguém sabia o que era, identificaram rapidamente que era uma gestação tubária e me levaram para o centro cirúrgico rapidamente, assim que identificaram onde que estava o embrião. E quando eu entrei no centro cirúrgico, a trompa rompeu, né? E aí eu tive uma hemorragia em cerca de segundos, de 70% do sangue do meu corpo. Nesse momento, eu lembro de estar em cima do centro cirúrgico, né? Olhando o meu corpo de cima, como se eu estivesse no teto, e olhando toda a agitação do centro cirúrgico, assim, os médicos, os enfermeiros, todo mundo correndo, tudo muito acelerado, e via meu corpo lá. E nessa hora de ver isso, eu vi os médicos pegando o desfibrilador e depois eu não vi mais nada nesse lugar, porque eu me senti sendo sugada para um outro lugar, que era uma espécie de uma cidade, assim, mas eu estava dentro de uma casa que era muito familiar para mim,
mas eu nunca vi essa casa, nunca tinha visto, né, assim, na minha vida aqui na Terra, eu nunca tinha visto. E era uma casa que tinha muito vidro, era perto de um lago, e tinha árvores, e tinha uma grama muito longa, assim, várias pessoas vestidas com umas túnicas compridas, e eu via muitas pessoas de longe, mas perto de mim tinha um casal, que era um homem e uma mulher mais velhos, e eles eram muito familiares para mim, muito. São até hoje, quando eu lembro, assim, uma familiaridade que eu nem sei descrever. É como se eu conhecesse profundamente e eles me conhecessem também. Então, naturalmente, eu senti uma confiança e uma tranquilidade muito grande de estar na presença deles. E quando eu abri os olhos, eu perguntei para eles, né? Poxa, já chegou minha hora de morrer, eu queria muito criar meus filhos e achava que tinha tanta coisa ainda para fazer e tal. E eles olharam para mim e disseram assim: fica tranquila que tá tudo acontecendo dentro do esperado. E é muito interessante perceber que nesse lugar eu sentia um amor universal muito grande, assim. Era como se eu sentisse que Deus era amor, sabe? E que de alguma forma isso conectava toda a humanidade, porque eu não me sentia sozinha. Era uma coisa de conexão com todos os seres, não era só com os seres que eu conhecia. Eu nem sei descrever isso em palavras, mas era um amor transbordante, assim. E até me emociono quando eu lembro dessa sensação, né? E aí, quando eu senti essa sensação, assim, me deu muita aceitação, muita confiança de que tudo realmente estava acontecendo como deveria acontecer. E que se fosse para eu morrer, que talvez fosse isso mesmo, né? Então me trouxe um lugar de aceitação e não um lugar de revolta, não nesse momento. Então eu fiquei algum tempo nesse lugar, era um lugar que me trazia uma paz absurda e um senso de amor enorme com tudo mesmo, tudo. E aí eu senti que eu acordei. E aí quando eu acordei, eu já tava na UTI, eu tava entubada, tava sozinha e tava amarrada, né? Que é um protocolo da UTI, ficar com os braços amarrados para você não tirar o tubo. E é muito interessante hoje, sabendo que os médicos não sabiam se eu ia ter sequela, se eu ia ficar vegetando por meses ou se eu ia acordar no dia seguinte. Em menos de 24 horas eu acordei, sem sequelas graves, né? Com algumas sequelas, obviamente, musculares e tal, mas com muita tranquilidade. Eu lembro que eu consegui me comunicar com o médico do plantão, assim, pelo olhar, porque eu queria tirar, né, o tubo. Eu senti que eu tava bem, tava consciente, entubada. Era uma sensação muito ruim. Mas eu consegui cultivar um estado de paz, de amorosidade que eu tive lá, nesse lugar, onde eu me senti uno, né, com o amor, com a paz. E nesse momento isso foi muito importante para não ficar muito assustada, porque eu não sabia até aquele momento o que tinha acontecido. Eu não sabia que eu estava com uma gestação tubária, eu não sabia o que tinha acontecido, a gravidade do que tinha acontecido. Eu só sabia que alguma coisa muito grave tinha acontecido comigo, porque eu estava naquele lugar agora, que era uma UTI. E eu consegui me comunicar com o médico e foi muito especial esse momento da UTI, porque eu voltei com uma sabedoria que de vez em quando eu preciso resgatar ela, que é esse lugar de reconhecer a beleza das coisas, a dádiva do presente, e não num lugar de desespero de que a vida pode acabar a qualquer momento, né? Mas num lugar de veneração e de contemplação,
de entender que era tudo que a gente tinha e que isso era muito grandioso, muito, que era uma grande ferramenta, cultivar essa presença. Então, foi muito bom conseguir manter esse olhar de sabedoria nos períodos seguintes que eu passei, porque demorou alguns meses para minha recuperação. Por causa da hemorragia, eu fiquei com uma anemia muito profunda que me levou a ficar algum tempo de cadeira de rodas, a comer só líquido, depois eu fui comendo sólido, enfim, foi todo um processo de reaprender muitas coisas. E obviamente que depois que você passa por uma coisa como essa, você não é mais a mesma pessoa, né, de antes. Então eu sinto que eu realmente renasci com um olhar completamente diferente para a vida, para as minhas relações, para o meu corpo, para a minha espiritualidade, para a minha sexualidade, para a minha maternidade, enfim, para todas as áreas da vida. A forma como eu entendi que eu precisava me relacionar com a vida e com o que eu vim fazer aqui mudou muito depois dessa experiência. E eu, inclusive, escrevi um livro sobre isso, sobre esses aprendizados que essa experiência trouxe para mim. Eu não conto sobre isso que eu falei agora, né, como que aconteceu, mas o livro, inclusive, fala uma coisa que eu repito com certa frequência, que não é preciso quase morrer para renascer, né? Não é preciso passar por um evento tão traumático e ruptivo, né, que gera essa ruptura com o corpo para você apreciar a vida e honrar o corpo mesmo, né, venerar essa vida que você é agora, sem achar que a espiritualidade acontece em algum outro lugar, que não aqui agora, nessa presença, nesse reconhecimento da vida que nós somos. Acho que é isso que eu queria contar. Obrigada, Carol, por essa oportunidade. E é isso. E é isso, eu gostaria de agradecer demais a participação da Gabi aqui, foi muito importante. Eu acho que tudo o que as pessoas trazem de fora do canal é muito importante justamente pra gente entender, ou tentar pelo menos entender, esses mistérios da vida. Gabi, muito obrigada por ter aberto seu coração, sua história. Vou deixar todas as redes sociais da Gabi aqui abaixo no comentário fixado e também aparecendo na tela para quem quiser conhecer mais do trabalho dela. Um beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!